tenho a honra, a grata satisfação de estar aqui hoje, pelo 3º ano consecutivo, na apresentação de propostas para melhorar, contribuir, para a melhoria da internet no Brasil. Aproveito a oportunidade para parabenizar o CGI e o NIC-BR pela organização do evento e pela escolha do Estado do Amazonas, tão singular e tão belo. Aproveito também a oportunidade para agradecer aos participantes e os internautas que estarão acompanhando esse workshop. Em especial, agradeço aos integrantes da mesa, que gentilmente aceitaram o convite para participar desse debate conosco, todos profissionais do mais alto nível técnico e jurídico e expoentes, e grandes expoentes de cada setor. Aqui à minha esquerda está o Washington de Almeida, ele é engenheiro eletrônico pela USP, especialista em Direito e Tecnologia também pela Poli, especializado em perícias digitais e segurança cibernética e proprietário da empresa UTI dos Dados e Recuperação de Dados. Aqui está a doutora Cristina Hang, ela é advogada, mediadora, especialista também em Direito Digital e Tecnologia da Informação pela Escola Politécnica da USP e em Direito Tributário pela PUC, São Paulo. Ela é ex-procuradora do Estado, atualmente advogada associada do escritório Kaunet de Direito Digital. Aqui à minha direita está o Christian Perrone. Ele é pesquisador sênior do ITS, o Instituto de Tecnologia e Sociedade, doutorando pela UERJ em Direito Internacional e Proteção de Dados, pesquisador da Fulbright e mestre pela Universidade de Cambridge. Mas aqui à direita está o Carlos Gudenauer, mestrando, é o nosso relator, e ele é mestrando em Direito pela Universidade de Brasília, especialista em Direito Internacional pela PUC São Paulo e pesquisador licenciado pela Universidade Corporativa do Banco do Brasil. E, por fim, a nossa querida Bruna, que até dispensa a apresentação pela intensa participação neste fórum. Mas, de qualquer maneira, eu reitero que Bruna é bacharel em Direito pela UNB e é analista de Policy Advocacy na CodeWright, onde atua com o acompanhamento legislativo com foco nos temas como proteção de dados. Então, agora, para começar os trabalhos, passo a palavra para o Washington e um momentinho. Obrigada. Obrigado, Jane. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer aí ao grande trabalho realizado pelo Núcleo do CGI-BR e seu braço operacional, NIC-BR. Excelente trabalho aí de todo o staff desse evento, grande evento que estão fazendo. É um prazer estar aqui pela 2ª vez consecutiva. Nós vamos falar aqui do Day Zero Attack, iniciar nossa apresentação falando a respeito da LGPD. LGPD, Lei 13.709 de 2018, que foi alterada pela Lei 13.853, onde, entre outras alterações, instituiu a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A lei traz como elemento de destaque a segurança da informação, presente em vários artigos da legislação, em todos os seus capítulos. O termo Day Zero Attack é proveniente do inglês, usado para descrever uma ameaça de vulnerabilidade de segurança desconhecida para o qual os desenvolvedores ainda não conhecem uma solução. Quando isso chega a mãos de criminosos digitais, eles exploram essa vulnerabilidade e utilizam para ataques de expressão massiva, como esses que têm escalas globais, normalmente. Quando você recebe, por exemplo, aquelas atualizações do Windows, que ele precisa atualizar o sistema, isso normalmente é oriundo de uma vulnerabilidade já conhecida em que o desenvolvedor pretende colocar mais segurança no seu sistema operacional. Quando a gente pensa no Day Zero Attack, no contexto da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente precisa compreender que um evento danoso envolvendo dados pessoais só vai ocorrer se um incidente de segurança, ou seja, uma violação da política de segurança, acontecer dentro das corporações. Quando a gente leva o contexto para os incidentes de segurança, é importante compreender a linha temporal
de um incidente, o que ocorre antes, o que ocorre durante e o que ocorre depois. Antes do incidente de segurança, as empresas têm a oportunidade de trabalhar no nível tático e operacional, na construção de políticas e processos que deem sustentação para iniciativas que vão ser desenhadas no nível operacional de forma a dar uma melhor condição da empresa para tratar um incidente de segurança. Quando o incidente de segurança efetivamente ocorre, ou um Day Zero Attack, a empresa, se fez a lição de casa adequadamente, vai ter condições de responder de forma eficaz a este incidente. Ou, caso não tenha feito uma lição de casa adequadamente, pode potencializar problemas até simples de se resolver do ponto de vista da segurança. Depois de um incidente de segurança, é importante revisitar o que aconteceu, porque se houve uma violação da política de segurança, significa que há lições a serem aprendidas. Então, é importante revisitar os processos, as políticas, o que deu errado, para revisar esses processos de forma a erradicar o incidente que gerou toda a problemática da violação da política de segurança. Dentro desse contexto, a gente questiona, governos e empresas estão preparados para lidar com o Day Zero Attack? Elas sabem com o que estão lidando? Parte do nosso trabalho na consultoria com empresas está também a investigação de ameaças que vão emergir da Deep Web, né? E, nesse contexto, a gente encontra ferramentas sendo construídas com poderosíssimo e sofisticado métodos de injeção, como as próximas famílias de ransomware que estão por vir, como pacotes que constroem QR Code, como esses que estão nos nossos crachás, que, além de executar o código para o qual ele foi projetado, ele também injeta um payload, né, ou seja, um código malicioso, no dispositivo de quem o escanear, espalhando vários spyware com o objetivo de roubar senhas, informações sensíveis de cartões de crédito e todos os outros dados que estão armazenados nos dispositivos. Dentro desse contexto, a gente olha para os sites do governo, e eu trouxe aqui apenas 3 para contextualizar. Esse ano, várias ocorrências já ocorreram em sites de governo relacionados à segurança, ocasionando exposição dos dados. E o que mais me chamou a atenção foi o caso do vazamento da ADEPOL do Rio de Janeiro. Então, vocês imaginam hoje, no contexto da criminalidade do Rio de Janeiro, ter os oficiais da polícia terem seus dados expostos, incluindo o endereço residencial de cada um deles. Qual é o potencial danoso que tem para esses profissionais e para as suas famílias, né? Não só na questão da fraude potencial de seus dados, mas a segurança física desses profissionais. Trouxe aqui também, está viajando na mídia já há um bom tempo, a questão do ministro da Justiça, que teve o seu telefone hackeado, para contextualizar o seguinte: se o criminoso não respeita o ministro da Justiça, o que acha que ele vai fazer quando tiver acesso aos dados nossos ou das empresas, né? Então, o criminoso está aí e não está respeitando ninguém. Estão se sofisticando cada vez mais nos seus métodos de infecção. Ainda falando do governo, daqui a pouco a gente vai falar das empresas, métodos sofisticados de buscas em que eu posso direcionar. Claro que tem que conhecer a ciência de dados dos buscadores, mas a gente pode fazer buscas direcionadas a pessoas, a empresas, a governos, a tipos de dados específicos e ter acesso a dados, por exemplo, pessoais de representantes da administração pública, de testemunhas que assinam documentos para o governo e de documentos que o governo seguramente não gostaria que chegasse às minhas mãos, mas que está aí disponível na internet por falta ou desconhecimento de que
há necessidade de revisitar políticas de segurança do governo para que esses dados não estejam expostos. Do lado das empresas também não é diferente. Do lado das empresas, através de buscas sofisticadas que se faz hoje na internet, você tem acesso a dados pessoais de milhares de titulares dos seus dados. Evidentemente que são pesquisas com caráter técnico extremamente sofisticado, mas a questão é a seguinte: a gente ainda nem tem o Day Zero Attack, mas tem uma série de questões que já precisa ser trabalhadas para corrigir no ambiente digital. E essa é uma preocupação muito grande, porque quando a gente fala em Day Zero Attack, ainda não ocorreu o Day Zero Attack, mas a gente já tem o cenário exposto como esse no mundo digital. Em relação à navegação com os famosos cookies, as empresas insistem em colocar uma definição de cookie muito genérica. Por exemplo, a informação obtida por esses... Deixa eu fazer vocês acompanhar, senão... A informação obtida por esses cookies serve para analisar padrões de tráfego da web. Uma grande bobagem. As empresas estão falando uma verdadeira mentira, porque os cookies consistem em bancos de dados muito específicos, com informações muito específicas, onde entre essas informações tem lá as suas credenciais, com informações de usuário e senha, que são dados sensíveis, que pela Lei Geral de Proteção de Dados, artigo 11, o legítimo interesse não poderá ser utilizado para a captura de dados sensíveis. Então, as empresas vão precisar rever como elas vão fazer para coletar os dados pelos quais elas faturam milhões e milhões de dólares com os seus dados pessoais e os meus. A esse respeito dos cookies, no dia 1º de outubro, recentemente, houve um julgado do Tribunal de Justiça da União Europeia dizendo respeito justamente com a utilização dos cookies, né? Então, o julgado diz respeito à transparência do consentimento no uso e na coleta das informações via cookies. A Corte entendeu que o simples fato de ter um checkbox de que este site usa cookies e, daquela forma como a gente viu nos slides anteriores, utilizado para melhorar a sua navegação, não é uma informação transparente para o usuário. Os dados estão sendo coletados e estão sendo coletados para alguma finalidade. Então, as empresas precisam começar a se preocupar em trabalhar a transparência de como os dados são coletados dos seus titulares. Esse é um julgado extremamente importante, que seguramente vai trazer reflexos também para o nosso mercado digital. Bem, falando um pouco de ferramentas úteis que pode ser utilizado por usuários para compreender um pouco como funciona a navegação na internet, esse é o exemplo do Lightbeam, é uma extensão para o Firefox. Então, só para contextualizar, tem ali o Gzinho, que foi o site que eu acessei do Google e depois eu fui para esse site europeu. A partir do momento, então, na verdade, eu tive 2 sites que eu me conectei. Quando eu me conectei no segundo site, ele me conectou sem que eu tivesse conhecimento. Na verdade, eu tinha conhecimento, mas os usuários, de forma geral, não têm esse conhecimento. Eu fui conectado a 108 parceiros de serviço deste site. O que vocês acham que esses 108 parceiros estavam fazendo quando conectaram no meu computador? Eles vieram atrás dos dados que estavam armazenados nos cookies, executando scripts com um sofisticado grau de ofuscação de código para tentar deixar o titular cada vez menos informado a respeito do que as empresas estão vindo fazer nos seus computadores. E o governo não está fazendo nada a esse respeito? Não, o governo está trabalhando em várias frentes, em várias iniciativas, como a política de governança digital, o GovData, plataforma de cidadania digital, a estratégia brasileira para a transformação digital.
o e-cyber, mais recentemente, consulta pública que, salvo engano, há uns 5 dias foi encerrada, e que a consulta é extremamente importante porque diz respeito à iniciativa do governo em procurar preencher uma lacuna do arcabouço normativo nacional, porque é sabido que, no âmbito da segurança cibernética, indivíduos, empresas e toda a sociedade possuem diferentes níveis de maturidade com relação ao que se entende por segurança cibernética. Então, essa iniciativa e várias outras iniciativas do governo é muito importante no sentido de a gente dar a nossa contribuição com a nossa experiência, a nossa expertise, não só de nós, empresas, consultores e prestadores de serviço, mas também o cidadão brasileiro que tem elevado nível de sofisticação de técnicas que pode contribuir também para assegurar que a gente eleve e nivele o nível de maturidade de segurança cibernética entre todos os cidadãos, instituições e empresas. E o que o que o setor está fazendo para contribuir com isso? Bem, com relação às consultas públicas, né, nós temos participado ativamente das consultas públicas, que normalmente convergem para audiências públicas, que tendem, por sua vez, convergir para legislação que é modelada pelas instituições do governo, né? Na literatura, a gente tem contribuído com livros que a gente contribui na sua edição. Esse livro LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, Manual de Implementação, coordenado pela doutora Viviane Maldonado, é um livro que já é recorde de venda sem antes mesmo ter sido lançado, e que nós tivemos o esforço de dar a nossa contribuição. O outro braço nosso, da Conformidados, nós procuramos compartilhar com as instituições do governo. As instituições do governo possuem profissionais muito bem preparados e muito bem qualificados, e que nós levamos o nosso framework de avaliação dos níveis menos fundamentais até os mais fundamentais, para avaliar qual é o nível de maturidade das empresas com relação à segurança cibernética. Por fim, eu trouxe um cenário para compartilhar com vocês. Uma grande empresa varejista do Brasil teve um projeto de exclusão de dados certificado por uma outra empresa, uma grande empresa de tecnologia, e nós fomos solicitados a fazer perícia nesse serviço, né, nessa solução. A empresa utilizou o padrão DoD, do Departamento de Defesa norte-americano, um dos mais sofisticados e seguro. E já no primeiro dispositivo que nós tivemos acesso, nós conseguimos extrair cerca de 90 gigas de dados em clear text, de operações online e de dados pessoais de seus titulares. O que diz isso daí para a gente? As empresas de tecnologia, elas precisam compreender que a tecnologia envolvida na gravação dos dados, ela é muito mais complexa e extensa do que se entende como simplesmente fazer uma gravação e um wipe de um disco rígido, de um dispositivo de armazenamento. Se as empresas não tiverem o conhecimento e a capacitação, né, vamos dizer assim, é até compreensível não ter tanta capacitação, porque a ferramenta que a gente usa, por exemplo, é de uma empresa parceira nossa, que é membro da Interpol. Então, a gente utiliza as melhores ferramentas para a investigação de crimes digitais e para a recuperação de dados que, eventualmente, tenham sido destruídos intencionalmente. Ok, pessoal? Bem, o tema, na verdade, é extremamente extenso, complexo. A gente poderia ficar falando um dia inteiro só de segurança cibernética, que a gente não ia esgotar o tema. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao CGI, ao Núcleo CGI e o seu braço fantástico do NIC-BR,
O staff todo está de parabéns, equipe espetacular que está desempenhando o trabalho aqui nesse evento. Agradeço pela atenção de todos. Muito obrigado. Obrigada, Washington. O ano passado, nós estávamos juntos em Goiânia, exatamente no 8º Fórum, né? 8º, e estávamos exatamente apresentando um painel falando sobre a questão de segurança e dos cookies. E foi bastante interessante, porque quando nós começamos a desenvolver aquela proposta, eu mesma fiquei perplexa com tudo aquilo que o Washington, nessa área técnica, consegue demonstrar para a gente, da vulnerabilidade que nós estamos, né, sujeitos. Então, assim, completando o que ele falou, como nós percebemos, é indispensável que se estabeleça ações e políticas de segurança que contemple as 3 fases de um incidente cibernético, né? Ou seja, um planejamento onde a prevenção, a remediação e a erradicação de um eventual ataque cibernético possa estar descrito em políticas claras e sistematizadas. E isso vem ao encontro, né, também ao que a própria LGPD ela fala com relação à segurança, às boas práticas e à governança. E ainda também quando ela menciona o Privacy by Design, ou seja, que é a preocupação com a privacidade e a segurança de dados, que ela seja concebida desde o início do produto ou de um serviço. Então, agora eu vou passar a palavra para o Christian, que vai esclarecer aí outras, complementando aqui a nossa... Muito obrigado, Jane. Eu vou me levantar, tá, gente? Eu peço desculpa para vocês, mas eu gosto de falar de pé. Então, a minha ideia é o seguinte, gente. Primeiro, eu gostaria de saber... Tudo bem, gente? Todo mundo tomou café? Todo mundo já está acordado? Eu sei que é o último evento do dia, então eu sei que é complicado, tá? E meu nome é Christian Perrone, como bem dito pela Jane, e eu estou aqui para falar com você sobre esse tema super importante, que é de segurança cibernética, particularmente desse momento e esse elemento de segurança interessante, que é o Day Zero Attack. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer tanto a Jane como a Cristina por terem me convidado, agradecer a todos vocês na mesa e vocês que estão nos assistindo, vocês que estão aqui na plateia, e também agradecer particularmente ao CGI e NIC por essa oportunidade de estar discutindo esse tema de suma importância. Então, gente, o nosso amigo Washington aqui explicou bastante sobre as diversas vulnerabilidades que existem quando ocorre um Day Zero Attack e como essas 3 fases são extremamente importantes e como existe um espaço técnico e também um espaço humano. Eu gostaria de me concentrar exatamente nesse espaço de segurança humana e de vulnerabilidade humana, tá, gente? E por isso eu queria que vocês pensassem nisso. E quero fazer uma pergunta antes de vocês, antes de falar nada. Quem gosta de chocolate? Levanta a mão. Ah, muito bem, muito bem. E se eu dissesse para vocês que eu entrego, que eu tenho aqui na minha mochila, várias barras de chocolate, várias barras de Mars, e eu entregaria para se vocês me dessem a senha do computador de vocês no trabalho, quem de vocês entregaria? Ah, que bom, nenhum de vocês, né? Mas eu vou dizer o seguinte, aqui nós estamos numa plateia muito inteligente, muito educada, sabe muito sobre segurança da informação, mas isso não foi o que aconteceu numa experiência na Inglaterra, há 2 anos atrás, em que na saída do metrô, eles perguntaram para as pessoas se eles entregariam a senha deles do computador de trabalho. Vou dizer para vocês, no momento em que eles perguntaram sua senha, deu 30% das pessoas, no meio do questionário, responderam a senha delas. Não sei se era verdade, mas depois que eles disseram, a gente entrega uma barra de chocolate, esse número passou de 30% para 60%. Tá, eu quero imaginar que, efetivamente, muitos deles devem ter mentido a sua senha, só pelo fato para ganhar uma barra de chocolate. Vocês imaginam a dimensão humana, o fato de você ter um certo incentivo, mesmo muito pequeno, que é uma barra de chocolate, e as pessoas já acabam com a segurança de informação, que a gente passou anos e um enorme esforço técnico para chegar. Por isso eu queria mostrar para vocês que existe uma dimensão humana, uma dimensão de incentivos. No caso de hoje, estou dizendo um incentivo a uma barra de chocolate. Mas também tem incentivos relacionados a um desconto na farmácia, simplesmente para você rir. Vocês já viram quando vocês estão olhando no Facebook, tem vários daqueles joguinhos, né? Ah, vamos saber o seu nome travesti.
né? Daí você pede, é o nome da sua rua, o nome da sua mãe misturado com o nome do seu primeiro cachorro. Por que eles fazem esses pedidos? Isso pode ter por trás para saber determinados dados que são pessoais e são relevantes, tá? Para saber senhas das pessoas. Muitas vezes as pessoas têm o nome de alguém, o nome de uma pessoa da família. Qual é o efeito disso? O efeito é que nós temos uma enorme quantidade de vulnerabilidade. E nós temos o quê? 120 milhões de dados de CPF das pessoas ficaram disponíveis na internet. E há pouco tempo atrás, umas 3 semanas atrás, 98% da população de um país ficou vulnerável, teve seus dados pessoais vulneráveis num servidor em Miami. 98% da população do Equador. Tudo por quê? Por uma questão de um defeito humano, o modo como um grupo de pessoas se portou perante a segurança da informação. Tá? Gente, então, se eu puder deixar 4 ideias com vocês, eu ficaria extremamente feliz. As 4 ideias são: quais são as dimensões de risco para a segurança cibernética? Quais são os tipos de preparação que as organizações têm que ter? E o que a LGPD acrescenta nessa mistura? E, por fim, os tipos de soluções que são possíveis. Tá? Bom, falando da dimensão de risco, o nosso colega muito bem colocou a ideia de que existe uma dimensão técnica do risco, né? E também existe uma dimensão humana. Mas normalmente a gente pensa, quando a gente pensa no Day Zero Attack, normalmente a gente imagina o quê? A gente imagina uma pessoa numa garagem, juntando com outras pessoas em suas garagens, procurando encontrar uma forma de entrar no site do FBI ou entrar no site de uma organização. A gente sempre fica imaginando isso do ponto de vista de uma situação remota. Mas vocês sabem que a maior parte dos incidentes, tá, existem dados que chegam a dizer que de 60% a 80% dos incidentes, tá, de segurança estão relacionados ao quê? A uma situação intra-organizacional, dentro da empresa. Ou seja, uma questão ou de um descuido, ou um desconhecimento de um funcionário da própria empresa, ou então relacionado a um descontentamento, que pode ser do funcionário, ou inclusive dos investidores da empresa, ou de parceiros que atuam em conjunto com essas empresas. Então, existe uma dimensão intraempresarial, tá, uma dimensão interna que tem que ser levada em consideração. Mas também existe uma dimensão externa. Tá? São os riscos que estão relacionados à competição entre organismos, entre empresas. Existe o risco do crime, obviamente. O crime pode ser individual ou, muitas vezes, o que acontece nos dias de hoje, particularmente quando a gente está falando de Day Zero Attacks, é um crime organizado. Tem dados que chegam a dizer que entre 200 a 400 bilhões de dólares são retirados por crimes cibernéticos todos os anos. Tá? Isso está crescendo, que chegou a um ponto que se estima que os crimes cibernéticos tenham um lucro, digamos assim, maior que as atividades ilícitas de tráfico de drogas. Então, existe uma dimensão também criminal. Mas também existe uma dimensão que a gente não pode esquecer, que eu chamo de os ativistas exacerbados. São pessoas que querem buscar uma mudança de política, ou uma mudança de uma organização, ou que não estão descontentes externamente à empresa e que se utilizam de meios cibernéticos para fazer isso. Essa dimensão nos leva também a pensar na dimensão internacional dos fatos. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, em 2007, quando o grande ataque na Estônia ocorreu, por quê? Porque eles simplesmente quiseram mudar uma estátua que é relacionada à Rússia de 1947, mudar de lugar. Então, supostamente ativistas russos, usaram essas medidas exacerbadas e que fizeram um ataque de DDoS, né, de Denial of Service, de negação de serviço, que pararam o país, pararam a Estônia em 2007. Essa é uma dimensão internacional. De qualquer jeito, existe mais um ponto nessa dimensão internacional que a gente tem que levar em consideração. Esse ponto é o ponto de espionagem. E aí a gente pode entender que, por exemplo, no caso do Snowden, deixou bem claro que mesmo o Brasil ele não está alheio a essa possibilidade. Tá? E na espionagem do ponto de vista das nossas empresas. Por exemplo, existia espionagem na Petrobras, mas também existia espionagem vis-à-vis a nossa presidência. Então, lembramos que nós temos 3 dimensões e nós não podemos esquecer essas dimensões. E aí, qual foi o tipo de preparação que essas empresas têm? Bom, a gente pode imaginar que as empresas podem ter 4 tipos de preparação.
A preparação mais comum é aquilo que a gente imagina. A empresa tem uma solução tecnológica para satisfazer essa ideia de segurança cibernética. Ou seja, você tem um antivírus sempre atualizado, você tem um firewall, você tem uma dimensão de passiva. Você acha que a tecnologia ou alguma forma de segurança infraestrutural é suficiente para a sua empresa. Depois você pode pensar numa forma reativa. Ou seja, quando ocorre um incidente, você chama uma outra empresa, ou você já tem uma empresa organizada que vai ser chamada para lidar com esses incidentes. Ou então você tem uma forma proativa. Você já tem uma cultura empresarial, tá? Você tem uma cultura dentro da organização que diz que como vai lidar com essa segurança, você já tem pensado quais são os protocolos estabelecidos, já tem a infraestrutura organizada, e por isso você já está muito mais bem preparado para atuar frente a um incidente de segurança. Mas também existe um nível maior, um nível de segurança progressiva. Por quê? Porque além de tudo isso que eu falei antes, as empresas também analisam, tá? Quais são os próximos possíveis incidentes. Como, por exemplo, nosso próprio colega falou, se eles vão olhar na Deep Web o que está acontecendo, o que pode vir a acontecer, ele está atuando proativamente e de maneira progressiva, melhorando o seu sistema de segurança interno. Tá? E isso é importante. E o legal de a gente pensar em níveis é imaginar que existem também níveis dentro das próprias empresas. Para algumas empresas, a segurança passiva talvez seja suficiente. Talvez para a grande maioria das empresas. Mas a gente tem que pensar que, dependendo do nível de segurança necessário, o tipo de dado que está sendo tomado em consideração, aí, então, você precisa ter um nível mais alto de preparação. Particularmente quando a gente leva em consideração a possibilidade de ter Day Zero Attacks. Tá? E eu quero levar isso em consideração como é que fica no Brasil. Existem estudos, tá, da IBM Ponemon. Não é Pokémon, tá, gente? É IBM Ponemon, tá? É uma empresa da Austrália, que diz que o Brasil é um dos países mais vulneráveis a vazamentos de dados. O Brasil, desde 2016, superou a Índia em vulnerabilidade. Então, obviamente, nós temos que levar em consideração que, efetivamente, vão ter muitos órgãos e muitas empresas no nosso país que não vão estar preparadas. Mas tudo bem, gente. Por quê? Porque a LGPD veio justamente para preparar essas empresas, para criar uma cultura de proteção de dados, mas também uma cultura de segurança cibernética. Desde o artigo 6º, inciso 7º, a LGPD já diz que tem que ter um princípio de segurança, que as empresas e as organizações têm que tomar medidas técnicas e administrativas para proteger os dados pessoais. Claro, a gente tem que entender que a LGPD veio para proteger dados pessoais. Indiretamente, para proteger a segurança da informação como um todo, dados como um todo. Tá? Além disso, a gente fica pensando, tá, ok, quais são essas medidas técnicas administrativas? A LGPD não diz qual delas, mas ela diz que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados deve definir quais são as medidas técnicas necessárias, mínimas. E como é que ela faz isso? Ela tem alguns critérios. Tá? O primeiro deles, no parágrafo 1º do artigo 46, ele fala da natureza da informação tratada. Quais tipos de dados? Imagina se nós estamos tratando de dados sensíveis. Obviamente, o sistema de proteção e as medidas técnicas têm que ser mais robustas. Imagina também, se a gente fala da característica específica do tratamento. Imagina se está uma empresa que tem gigantescas matrizes de dados, bases de dados enormes, empresas que fazem Big Data. Obviamente, elas estão mais vulneráveis. Então, obviamente, elas têm que ter medidas técnicas mais robustas também. Ou então, dependendo do estado atual da tecnologia. Claro, porque a tecnologia hoje de segurança é uma. Amanhã, obviamente, a tecnologia de segurança vai ter que ser outra. Tá? E, ao mesmo tempo, hoje, uma medida de segurança pode ser impagável para uma empresa, pequena, média, e amanhã ela pode ser super acessível. Então, talvez as medidas técnicas mínimas podem ser supridas e podem ser modificadas. E, além disso, a LGPD também traz uma forma de salvaguarda. Qual é uma salvaguarda? Ela diz que as empresas vão ter, sempre perante incidentes de segurança, elas vão ter que notificar a autoridade. E, em alguns casos, ela deve notificar não só a autoridade, mas também as pessoas. Não sei vocês, mas uns tempos atrás eu recebi diversas notificações de empresas internacionais falando sobre incidentes.
Uma que me chamou muita atenção foi quando eu estava nos Estados Unidos e eu recebi uma notificação do Facebook dizendo, olha, você deve modificar o seu login e a sua senha. Nós tivemos um vazamento de 200 milhões de dados e você foi um deles. Eu fiquei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas pelo menos isso é positivo, por quê? Porque eu pude voltar lá e modificar. Então, eu pude atuar, uma forma de autodefesa. Tá? Mas também o que acontece, o fato de você ter que notificar as pessoas e notificar a autoridade gera uma necessidade de dissuasão às empresas. Elas ficam com medo de que as pessoas passem a não usar essa empresa ou esse organismo, esse órgão, desculpa, e buscar outro, porque simplesmente ela fica visada. Uma questão reputacional. Quando você obriga a notificação, você obriga a transparência da empresa. E, por fim, a LGPD também traz para a gente a ideia de que tem que ser boas práticas. Tem que seguir um padrão não só regional, local, específico, setorial, mas também um padrão internacional de segurança, que obviamente vai ser modulado pela autoridade. Então, a autoridade também vai ser crucial para a nossa adaptação futura e para a maior segurança da informação e a segurança cibernética contra qualquer ataque. E, particularmente, se a empresa e a organização está 100% preparada, obviamente que não é impossível 100%, mas estiver preparada para lidar com ataques cibernéticos, ela vai estar muito mais adaptada e muito mais capaz de lidar com um Day Zero Attack. Tá? Quais são os tipos de soluções possíveis? Tá? As soluções podem ser voltadas diretamente para o dado, tá? Ou seja, a ideia de que você pode encriptar o dado, então vai ser mais difícil para a pessoa usar aquele dado de alguma forma. E então o payload, ou exatamente o resultado do payload vai ser menos relevante, ou possivelmente vai ser menos relevante para aquele que está buscando um dado. Da mesma forma, você pode modificar a infraestrutura. Ou seja, pode criar mais uma forma de firewall, você pode estabelecer uma forma mais robusta de lidar com os dados, você pode estabelecer diversas questões técnicas de segurança da informação, até, por exemplo, formas de automação de como lidar com possíveis ataques. Tá? Tudo isso é um tipo de solução relevante. Mas talvez a solução mais importante, talvez o X da questão crucial mesmo, é a ideia de trazer uma cultura de proteção de dados. Por que adianta eu ter melhor criptografia se a pessoa vai lá e entrega a chave da criptografia em troca de uma barra de chocolate? Não. Então, o que adianta eu ter a melhor infraestrutura se a pessoa deixa a porta aberta do servidor? Porque a gente sabe, né? Sempre que a porta do galinheiro está aberta, as galinhas saem, né? Então, é importante a gente ter uma cultura de proteção de dados. É importante criar uma forma de treinamento dentro das empresas, das organizações, e, particularmente, tem que envolver todos os âmbitos. E é super importante que ela seja voltada desde o diretor, desde o presidente, desde o mais alto cargo até o mais baixo. Então, gente, se eu puder deixar uma ideia com vocês, tomem cuidado com as barras de chocolate que existem nesse mundo. É uma questão de incentivos diferentes. Então, sempre que vocês forem pensar como planejar para um Day Zero Attack, lembra que vão existir muitas barras de chocolate nesse mundo. Ok? Muito obrigado. Tanto vocês podem ter meus dados aqui, de informação, quanto o ITS, que vocês podem buscar nos diversos canais, no Facebook, no Instagram. Nós temos um canal no YouTube também. Entrem em contato com a gente. Nós estamos disponíveis para lidar e tratar desses temas e conversar com vocês. Ok? Muito obrigado e até as próximas perguntas. Tchau, tchau. Nós é que agradecemos, Christian, pela colaboração de forma tão clara, né? Agora eu passo a palavra para a Bruna e aguardando instantinhos. Olá, me deram essa dica de falar mais perto do microfone, então vou falar mais perto do microfone para as pessoas me ouvirem. Eu fico um pouco nervosa, eu falo para dentro, eu falo rápido, então qualquer coisa é só me avisar. Sou Bruna, obrigada pela apresentação, Jane, obrigada pelo convite e também obrigada por essa mesa. Acho que o assunto é super interessante e é um pouco inexplorado nesse cenário nosso brasileiro com a LGPD, dessa nova lei de proteção de dados, está entrando aí. Enfim, né, vale mencionar também que a Coding Rights ela tem trabalhado nesses últimos anos na intersecção de gênero, direitos digitais, e a gente tem um eixo muito forte de segurança digital.
Então, a gente tem tentado trabalhar com soluções de segurança, não soluções de segurança no sentido de pensar em websites e coisas assim, mas soluções de segurança para ativistas, para jornalistas e grupos não binários e alguns outros grupos vulneráveis da sociedade. Então, a gente tem feito alguns treinamentos de segurança digital que são super interessantes para entender como as pessoas têm se comportado nesse ambiente digital e também para saber se elas entendem mesmo o nível dos riscos aos quais elas estão expostas. Então, nesses treinamentos, a gente ouve coisas desde o que é um cookie, ou o que são os dados de navegação e qual é o efeito deles na minha vida, até sobre como usar a criptografia e o PGP. Então, enfim, esse lado é super interessante. Aí, já pensando um pouco, né, na segurança digital, já indo para iniciar, eu queria só começar a falar que hacker não é criminoso. Enfim, eu acho que não sei se esse é o entendimento geral, mas eu acho que esse é um disclaimer que é necessário fazer. Todas essas discussões de segurança digital, de cibersegurança, tendem a, quando a gente fala de vulnerabilidades e na criminalidade, né, crimes relacionados a esse campo, a gente tende a falar do criminoso como hacker. O hacker, no fim das contas, ele é um profissional de segurança que explora vulnerabilidades de uma maneira não maliciosa. Então, assim, ele é o cara que vai estudar o sistema e vai apontar o que acontece em determinados casos. Eu acho muito perigoso, especialmente nesse momento de pseudo-hacking do Moro, que a gente ainda não sabe se o próprio cometeu um erro de deixar o Telegram aberto ou se foi, de fato, uma vulnerabilidade explorada. Eu acho muito temerário a gente ficar apontando e falar que é um hacker e que é um criminoso e tudo mais. Assim, se o caso Moro foi um hacker, a gente está falando de um acesso não autorizado que é regulado pela Lei Carolina Dickmann. Então, acho que vale a pena pontuar algumas coisas para deixar bem claro. Também, puxando um outro ponto, a gente está falando de Day Zero Attack ou de Zero Day Exploit, que é um outro nome, né, que tem usado muito na literatura. A gente também está falando de cookies e alguns outros dados de navegação, e é bom falar também que cookies e dados de navegação são dados pessoais, podem ser considerados dados pessoais, no limite que aquelas informações estão sendo coletadas e são utilizadas para me colocar em caixinhas ou para ficar como uma compradora, uma pessoa que está mais tendente a comprar um vestido da Farm às 3 horas da manhã. E essa classificação dos consumidores, usuários da internet, é uma coisa que a gente tem batalhado bastante para explicar para a sociedade, para que não seja esse câmbio, né, da barra de Mars, e que também não seja esse papo do não tenho nada a esconder. Toda essa discussão de segurança digital, privacidade, acesso à informação é bastante importante de ser pautada nesse momento, especialmente com essas situações que a gente tem passado no Brasil. Aí, um ponto. Toda vez que a gente fala também sobre lei de proteção de dados pessoais e cibersegurança, a lei de proteção de dados pessoais ela não é necessariamente uma lei de cibersegurança. Ela fala de fluxo de informações. Ela regula um fluxo de informações. Ela regula como é que o setor funciona. Ela regula como os atores devem atuar e quais as sanções que devem ser impostas aos atores. Então, ela abre um espaço para uma discussão de segurança cibernética, mas ela não é o que vai regular uma política nacional de segurança cibernética. São campos diferentes e que merecem ser tratados de maneiras diferentes. Então, é importante mencionar isso também. A gente fala, né, o Zero Day Attack. O Zero Day Attack ele é explorar uma vulnerabilidade não conhecida para um sistema, né? Então, é uma coisa nova. Basicamente, uma coisa nova. Quando a gente fala, os nossos treinamentos, a gente fala sobre a importância de atualizações de sistemas né, de sistemas operacionais, tanto celular quanto os computadores, é justamente para evitar esses processos que deixam os usuários, os consumidores, cada vez mais vulneráveis a esses ataques que ocorrem online. E também, mas por ser uma coisa nova, por ser uma coisa, né, ainda não explorada que não é do conhecimento da empresa, ele também é uma situação que é um pouco mais delicada de ser tratada. Aí eu vou citar 3 exemplos recentes de Zero Day Attacks que aconteceram. O primeiro, acho que um dos mais famosos, se chama Stuxnet. STUXNET, Stuxnet. Ele é uma vulnerabilidade que foi, em tese, né, alguns teóricos têm acusado que ele foi criado, em tese, por um governo ou por algum outro governo, então seria um caso de espionagem, que ele queria o quê? Ele queria acessar plantas plantas nucleares iranianas para alterar o funcionamento dos computadores e desligar as plantas nucleares. Então, é um caso, né, a gente já tem um primeiro caso de espionagem.
Um outro caso é um plugin do WordPress, que foi desenvolvido há uns anos atrás, para adequação à GDPR. Esse plugin do WordPress, ele colhia sites, né, ele colhia dados de alguns sites para poder trabalhar a adequação e ver quais seriam o nível das informações e como deveriam ser as medidas de segurança utilizadas para as bases de dados das empresas. Só que esse plugin também aconteceu de ter sido explorado, também foi explorado e alguns dados foram vazados. Então, assim, até uma ferramenta que era para pensar na privacidade e na segurança da base de dados, ela foi explorada. O terceiro é a Amazon. Tem um caso meio recente da Amazon, onde dados de mais de 100 vendedores, ou 100 mil, foram explorados também, foram divulgados também por questões assim. Um profissional XY, ele tentou olhar a vulnerabilidade no próprio site, que para casos de fraude, era uma especificação de um caso de fraude, e ele acabou conseguindo acesso a contas bancárias de alguns vendedores da Amazon e movimentar o dinheiro dos vendedores, inclusive. É interessante que, na época, a própria Amazon falou, o primeiro pronunciamento da Amazon foi que foi um caso grave, apenas. Aí a gente já começa a pensar um pouco, né, no próprio comportamento das empresas e como é um desafio para elas também tentar falar e divulgar um pouco mais como esses ataques acontecem, como a divulgação deles é feita. Acho que também, enfim, só um side que algumas organizações têm trabalhado nesse campo de cibersegurança, com proteção de dados, também explorar vulnerabilidades e comentar elas com sociedade civil e academia. Acho que dá para mencionar o Hacking Team, dá para mencionar o Citizen Lab e até a IFF. Então, são organizações que têm trabalhado bastante nessa área de segurança digital, mais focada para divulgar e educar sobre esses incidentes e os riscos deles para os usuários. Aí, já indo quase para o final, Christian falou também da LGPD. Né? A LGPD tem essas regras de medidas de segurança, técnicas administrativas, para proteger os dados pessoais e tudo mais. Acho que eu fiz esse ponto num painel mais cedo. Se a gente pensa em governo ou empresa, acho que o governo federal como um todo não tem muito, uma crítica bem pessoal, de alguém que já trabalhou no governo também. A gente ainda tem, um pouco capenga, talvez, o nível de proteção das informações de governo. Assim. A gente tem, hoje em dia, alguns planos, tem o Plano Nacional de Segurança do Conhecimento, a gente tem política cibernética, né? E algumas outras ações que a própria ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, tem trabalhado, mas que são muito focadas para essa área da segurança nacional, que são muito focadas para a área de proteção do Estado, e esses riscos mais iminentes, pensando muito na espionagem. Acho que medidas do Estado, e o bom da lei de proteção de dados, no limite que ela, de fato, se aplica a todo o executivo e todos os órgãos da administração, é pensar que essa política tem que ser transferida para outros campos também, não só a segurança nacional, mas, como um todo, base de dados para políticas públicas, ou tudo que o governo processa está aplicável a isso, e essas medidas de segurança também são necessárias para esses casos. Né? E não é só deixar a tabela de uma política X, um PDF, ou deixar num formulário que dá para buscar ou ser solicitado pela LAI. Aí também um ponto sobre a LAI, né? A gente fala muito da Lei de Acesso à Informação, que é uma lei super importante no país, que coloca em transparência ativa e passiva muitas informações que são necessárias para pesquisadores e para a gente como cidadão, e reforça a transparência do Estado, mas medidas de segurança da informação também não devem, né, parecer um impedimento à solicitação de informações e também não devem cercear esse direito de acesso do próprio cidadão, como um geral. E também, enfim, né, a gente pensando em privacidade, a LAI é a primeira lei no país, uma das primeiras, que define o que é dado pessoal. Acho que a LGPD vem com mais definições e qualificações de dado pessoal, e a gente precisa pensar também nessa harmonização entre legislações, e tanto desde a LAI até as políticas de segurança cibernética e passando pela LGPD. Também já foi mencionado o Privacy by Design, né, a importância dessas empresas e produtos terem a privacidade como um princípio básico. Eu acho que também do campo de sociedade civil, a gente também traz uma necessidade de ter direitos humanos como um princípio básico, né, e para não só pensar na garantia de direitos de privacidade, mas também pensar em medidas que não resultem em mais violações. Então, que esses Day Zero Attacks e que essas violações não resultem em processos do tipo derrubada de criptografia ou coisas assim.
a LGPD ela traz também essa obrigação de garantia da segurança da informação para as empresas e para as entidades públicas. Essa garantia de segurança da informação é uma garantia que tem que continuar, inclusive, após o término da relação que motiva o tratamento inicial. Então, assim, que também é uma informação importante, porque quando a gente tem alguns casos de vazamento, as empresas elas tendem a se abster um pouco da responsabilidade. E a gente pensando em maneiras como essa, assim, claro que o exploit, um day zero, é uma coisa nova, mas, né, é interessante a gente pensar como vai ser a continuação da garantia de segurança de dados que são vazados e como que aquela empresa reforça as próprias medidas internas. Para além disso, os relatórios de impacto que a lei fala, os relatórios de impacto de privacidade, são super interessantes para que a gente entenda como o processamento se deu e como a atuação daquela empresa acontece. Então, essas medidas de transparência que eu menciono e que vêm na lei, que fazem super sentido nesses ataques, são medidas mesmo para informar o cidadão que os ataques acontecem, que as empresas estão tentando, de fato, address, né, para usar essa palavra, endereçá-los e resolver. Por fim, eu só ia comentar que regulação de Day Zero é uma coisa bastante complicada, né, por vários motivos. É uma vulnerabilidade nunca antes explorada, então não é a mesma vulnerabilidade sempre, são casos diferentes, não é sempre um malware, são situações diferentes para casos diferentes. Além disso, é um caso também que é muito utilizado para espionagem, seja espionagem governamental, quanto espionagem de terceiro setor ou cidadãos, de qualquer, né, de várias outras situações. Então, tentar pensar numa maneira de regulação para Day Zero que não seja cerceadora da internet da maneira que ela é, né? Ou que também não influi em alguns aspectos da rede, seria bastante perigoso para pensar de uma maneira geral. Aí, acho que encerro por aqui, tenho 40 segundos, a luz acabou, e vamos para as perguntas. Não, tá bom. Muito obrigada, Bruna. Apesar aí do susto, graças a Deus, está tudo bem. Bom, então agora eu abro para as perguntas, se houver, da plateia e dos internautas. Olá. Olá, boa tarde. Meu nome é Sávio, eu estou aqui pelo programa IUF, sou mestrando em computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a minha pergunta ela vem no sentido de, ainda dentro da temática do Zero Day Attack, mais voltada para o mundo novo que está vindo com a internet das coisas, e principalmente com os dispositivos de uso doméstico que monitoram muito o nosso dia a dia e acabam pegando muitos dados e trafegando pela rede, ou às vezes nem trafegando na rede, ficando só no dispositivo, pessoais do dia a dia seu e da sua família e tudo isso. E aí eu gostaria de saber o que é que a mesa pensa sobre essa questão, no sentido de quando se descobre alguma vulnerabilidade em algum desse tipo de dispositivo, como já é comum hoje em dia, por exemplo, em dispositivos de DVR para câmeras de monitoramento, ou para qualquer outro dispositivo que fique no dia a dia da pessoa, se a empresa fabricante ela pode ser responsabilizada a partir da LGPD, e caso isso não se enquadre, se a gente não deveria pensar em algum tipo de regulação para esse tipo para tratar com esse tipo de situação. Washington, penso em você. Primeiramente, alguém gostaria de responder? Acho que... Bem, a sua pergunta é extremamente importante. Os dispositivos de IoT, realmente, eles hoje são alvos de várias vulnerabilidades em virtude de não haver ainda
uma regulação com relação aos princípios de sua criação, né? Então, a forma como hoje ele está buscando a informação, infelizmente, ainda leva consigo dados que o institucional ainda está trabalhando em como a indústria pode melhorar a construção desse tipo de dispositivo com o aspecto do by design, né? Privacy by design. Mas ainda é um desafio muito grande, porque, infelizmente, a tecnologia sempre vem antes dos princípios de segurança. Daí a razão do porquê a gente convive com tantas vulnerabilidades, né? E esses dispositivos já estão presentes aí no nosso universo e são cada vez mais frequentes os incidentes relacionados não só à segurança cibernética, como também da coleta de dados indiscriminados, dados de qualquer natureza, não só pessoais, né? Então, eu penso que precisará haver uma regulação específica para dispositivos de IoT, para que consiga, com o tempo, cobrir a preocupação que você muito bem manifestou nesse momento. Boa noite. Nós tivemos recentemente num evento que discutia exatamente isso, né? A influência e a vulnerabilidade dos dispositivos e até do emprego de inteligência artificial. O que a gente conseguiu alinhar com as empresas e que elas estão trabalhando nesse sentido é o que a gente conseguiu também discutir aqui sobre o Zero Attack. Qual é? A educação e o aculturamento das pessoas. Esse é o ponto principal e também a atualização dos dispositivos. Então, quando perceber que existe uma vulnerabilidade ou um mau funcionamento do dispositivo, haverá sempre uma atualização e uma preocupação da Privacy by Design, ou DFO, né? Ou seja, a privacidade dos dados deve ser concebida sempre como um norte, ou seja, quando ele for criar o dispositivo, ele vai pensar primeiro em proteger os eventuais coleta de dados. Assim, a gente vai alinhar com a nova lei que já está entrando em vigência agora em agosto. Então, os dispositivos que estão sendo criados já deverão estar com essa preocupação. Tá? Não sei se ajuda um pouco. Obrigada, doutora Cristina. Obrigada, Washington. Christian. Só quero fazer um comentário. Eu achei super interessante a sua pergunta. Na realidade, ela me permite falar um pouquinho mais sobre as dimensões humanas que a gente tem que tomar em consideração, né? Porque, por um lado, a gente sempre olha a dimensão humana do ponto de vista da empresa, quanto a empresa pode gerar um maior grau de segurança da informação, né? Mas também existe a dimensão humana de quem usa o dispositivo, né? Eu estava, assim, hoje de manhã, eu estava vendo sobre dispositivos desse tipo de internet das coisas e acabei encontrando um dispositivo que eu achei super interessante. É um dispositivo que é feito pela universidade, alunos da Universidade de Cambridge, e eles inventaram um dispositivo para melhorar para as pessoas focarem mais. Ou seja, ele emite uma onda que supostamente regula o nosso cérebro para ele se focar melhor. Isso mostra exatamente o quanto a internet das coisas pode avançar de uma maneira incrível, mas, da mesma forma, o tipo de informação que pode ser coletada, porque ele vai coletar informações do nosso sono, vai coletar quando nós estamos focados, quando nós ligamos esse dispositivo, em que momento, e indiretamente ele vai descobrir o para que a gente está usando ele. E essa é uma dimensão de segurança, porque que tipo de informações nós queremos passar para as empresas. Então, é uma dimensão humana que nós temos que levar em consideração também.
né? E tem um pequeno comentário pelo que a Bruna colocou que eu gostaria de fazer, se vocês me permitirem essa vênia, tá? Ela falou muito bem que hacker não é criminoso. E é uma verdade, hackers não são criminosos. A gente tem que entender hackers de uma maneira geral e a importância que eles têm. Tá? Primeiro, um dos nossos diretores acabou de escrever há umas semanas atrás um artigo no UOL falando justamente isso, que a gente tem que pensar que o uso indiscriminado da palavra hacker para qualquer incidente acaba gerando uma visão negativa sobre o que é o hacker, e eles fazem uma função muito importante. Eu acabei de ver um TED Talk há uns dias atrás da Keren Eleazari falando que hackers são as células brancas do sistema imunológico. Faz parte do sistema imunológico de limpeza das vulnerabilidades. E eu achei isso muito interessante, essa visão de que os hackers, na verdade, eles prestam um serviço, tá, quando eles querem encontrar as vulnerabilidades do sistema, porque eles acabam apontando o quê? Quais são os problemas que existem. E acabam, inclusive, se eles forem bons hackers de chapéu branco, como se diz, né, white hat hackers, né, eles podem simplesmente apontar para as empresas, para os órgãos, onde estão essas vulnerabilidades, para que não exista a exploração dessa vulnerabilidade a partir de um Day Zero Attack. Ok? Então, obrigado, era só isso. Queres colocar alguma coisa, Bruno? Obrigado. Não, só sobre a internet das coisas também, privacy by design. Acho que quando a gente fala de privacy by design, na concepção dos produtos e serviços ofertados, a gente está falando, né, esse conceito de privacidade tem que estar na cabeça de todo mundo, mas privacidade tem que estar na cabeça de todo mundo como, né? Numa coleta proporcional, numa coleta que seja justificada, que seja explicada ao próprio usuário, né? Porque ali eu penso, pelo menos, que a coleta de dados em dispositivos, né, de internet das coisas e alguns outros assistentes, pensando até em assistentes digitais, é uma coleta que a gente consente, né? Então, a gente está pensando no consentimento livre expresso como base legal que está atuante ali. Então, só fazer essa ressalva mesmo, de que né, pensar em proporcionalidade dos dispositivos e proporcionalidade do uso e até no limite a gente, né, os privacy advocates falariam, tipo, que é dispositivo, que é assistente de casa, né, Google, Alexa, não usa. Então, né, o nosso medo, o nosso clamor desde o início de não usa, de Facebook é perigoso, de coisas assim, era atentando para o fato de que são dispositivos, empresas, produtos que fazem uma coleta desproporcional e que têm violações na sua própria atuação. Assim. Então, para além, né, da segurança cibernética, a gente também está pensando em dispositivos e produtos que oferecem um risco baseado em modelos de negócio. Então, só também para fazer essa diferenciação, e é isso. Mais alguma pergunta dos internautas? Não? Ok. Bom, então podemos agora caminhar para o encerramento, para as considerações finais. Eu vou passar primeiro a palavra para o Washington, na mesma sequência, e aí finalizamos. Não, só queria manifestar minha satisfação, uma vez mais, estar presente num evento tão importante, nesse esforço enorme que o Núcleo CGI emprega todos os anos. É o segundo ano consecutivo que estou presente no evento. O staff todo está de parabéns. Toda a preparação do evento merece elogios e aplausos, porque tudo aquilo que todo o Brasil está assistindo está sendo criado por profissionais extremamente competentes, capacitados como vocês, né? Então, tem uma parte nossa que a gente faz a apresentação, mas, na verdade, os bastidores aí, muito bem montado, muito bem planejado, muito bem organizado pelo CGI-BR, com o seu braço operacional do NIC-BR, estão de parabéns. E agradeço também e cumprimento já todos os nossos companheiros aqui de painel, profissionais brilhantes, extremamente capacitados. Uma pena que não tenhamos o tempo necessário, né, para explorar tanto o que cada um teria para abordar e contribuir para a sociedade digital. Muito obrigado. Bem, como proponente do workshop, eu espero que a gente tenha conseguido alertar as pessoas e as empresas
sobre essa vulnerabilidade e também apresentar a vocês alguns atos, né, que dá importância à atualização e revisão dos dispositivos, dos sistemas que cada um utiliza, e agradecer também a participação de todos aqui no nosso workshop. Muito obrigado. Eu faço eco às palavras dos meus colegas de mesa. Realmente, esse é um evento que está extremamente bem organizado e eu gostaria de agradecer pela participação, mas eu gostaria de deixar uma mensagem com vocês. Se vocês puderem sair daqui com uma ideia, a ideia de que, quando vocês estão falando de segurança cibernética, não estão falando não somente da tecnologia que está por trás, que realmente é importante, é super relevante, a infraestrutura de segurança tem que existir, mas também que a gente tem que lembrar e levar em consideração que não é a única infraestrutura necessária. Também é necessária uma cultura de segurança, não essa cultura só de proteção de dados, mas a cultura de segurança da informação e de segurança cibernética. Tá? Então, lembrem, existem muitas barras de chocolate nesse mundo. Tá? E sempre que vocês quiserem ter uma segurança cibernética, lembrem que as outras pessoas também podem querer essa barra de chocolate, independente da segurança da sua empresa e da sua organização. Então, quando montarem, pensem nisso. Obrigado, hein, gente? Agradecer o convite também. Painel super legal, super interessante. Acho que a gente precisa também fazer essa discussão um pouco mais com a comunidade técnica, acima de tudo, né? Tem fóruns super interessantes pelo mundo, Brasil afora, que têm discutido vulnerabilidades, têm tentado discutir a aplicação de princípios de privacidade e de segurança da informação também nas camadas de infraestrutura e outras discussões mais técnicas. Então, vale dar uma olhada nas discussões de DEFCON, não só DEFCON, mas IETF também, ICANN, que no limite também discutem esses debates. É super interessante fazer. Acho que, enfim, como frase final, acho que a gente, como sociedade, tem um grande desafio, que é pensar na implementação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai ser, de fato, o órgão do governo que vai fazer esse interplay, que vai trabalhar com autoridades governamentais e com autoridades de segurança cibernética também, para aplicar a lei, para pensar em medidas de segurança e para também fazer vigiar, né, vigiar os que estão trabalhando com isso. Então, é o nosso desafio, acho que é um desafio não só da coalizão, mas da sociedade como um todo, e é um tema que é super importante pautar e prestar atenção. Por fim, também, meu e-mail é brunasantos@codingrights. Também, se tiverem interesse em alguma coisa da Coding, a gente é uma organização super interessante, legal. E codingrights.org também. Obrigada. Ok. Então, gente, em resumo, eu acho que é válido a gente, né, ficar com a seguinte informação, né, que o Zero Day Attack, ele se refere a um problema que ainda não conta com uma solução, que é uma das razões pelas quais estamos aqui discutindo, concluindo que vai ser necessário, sem dúvida nenhuma, uma proteção em várias camadas e, por outro lado, com várias abordagens diferentes, porque também a própria LGPD ela traz essa multidisciplinariedade para a sua aplicação, não tem como olhar para a lei sem entender que ela atinge 4 frentes, né, como a gente comenta, tecnologia, a parte toda legal, jurídica, a parte de processos e de pessoas, né? E na minha visão, né, como todos os colegas comentaram também, eu ainda acredito que a parte de pessoas é a parte que é mais vulnerável, não só para a aplicação da própria lei, como para a administração de ataques cibernéticos e segurança como um todo. Né? E nós vemos também a importância, né, de se ter uma autoridade de dados comprometida com a regulação de padrões, inclusive, de segurança para a proteção de dados, de forma que possa se disseminar de uma maneira mais ordenada, como você mesmo comentou, né, sobre a internet das coisas e demais tecnologias de ponta que estão surgindo, e também pela própria dimensão da tecnologia e do alcance das próprias empresas menores, as maiores, porque a lei ela atinge vamos dizer assim, da padaria do seu bairro até a multinacional. Então,
ainda que a autoridade traga, que é o que esperamos, né, uma modulação com relação à implementação e tudo mais, conceitos e cultura de proteção de dados, de privacidade, está mudando completamente o rumo da nossa sociedade. Então, ninguém sabe quando ocorrerá um problema, nem de ataque cibernético, nem de vazamento. Porém, quem contar com uma estratégia de segurança íntegra e multidisciplinar, certamente terá mais possibilidades de enfrentar essa tempestade inevitável, sem grandes prejuízos. Eu agradeço a todos, eu agradeço ao staff, agradeço pela oportunidade, à mesa, né, pela oportunidade de estarmos aqui, a todos os participantes, internautas, ao NIC, e pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigada. O quê? Então, muito obrigada a todos, um grande abraço e até a próxima.